Obrigada, Paula. Obrigada, Grazi. Mandinha. Obrigada, gente. É que demorou para chegar a resposta que eu já fiquei doida, achando que tinha travado. Antes da gente começar, queria mostrar as duas peças que eu fiz para vocês. Para a gente falar um pouco sobre o fio de malha. Eu gosto sempre de mostrar para vocês o que acontece com o fio de malha, porque isso aqui é a realidade, né? As minhas alunas aí sabem que eu gosto de mostrar a realidade, tá? Eu gosto de mostrar o que acontece na vida real. E como nós trabalhamos com fio de malha de resíduo, acontecem coisas, né, que não depende da nossa boa vontade, né? Simplesmente acontece no meio do fio. E aí eu trouxe aqui os dois casos, tá? O primeiro é o seguinte, eu fiz as duas peças, foram feitas iguais, tá? No mesmo número de pontos, aqui embaixo, ó, dá pra contar que são 6 correntinhas que eu comecei a peça fazendo. Para começar, elas já ficaram com tamanhos diferentes. Dá para perceber? Ó, essa daqui ela ficou menor do que essa. Por quê? Porque este fio aqui, ele é mais grosso do que esse, tá? Então, para começar, já deu essa diferença. Então, tá vendo que essa peça aqui, ela ficou mais larga do que essa peça aqui. Isso com a mesma quantidade de fios. Aí agora aqui em cima, olhando aqui em cima, aí você vai pensar assim, mas se essa peça verde aqui, azul, ela tá maior, dá pra ver que o fio é mais grosso do que esse, mas como que aqui não foi? Aí eu vou explicar pra vocês. Quando eu tava fazendo essa peça aqui, o cinza, não sei se vai dar pra ver direitinho, eu até trouxe o cinza pra gente fazer, mas como eu sei que o cinza é uma cor que não fica muito legal aqui, ó, eu tava fazendo a peça e aí quando eu cheguei nessa parte aqui, o fio afinou, tá vendo? O fio mudou a espessura. Como era um detalhe que eu ia fazer aqui em cima, eu não quis cortar e quis continuar. Então isso é uma opção que vocês podem fazer também. Então no momento que vocês estão fazendo a peça de vocês, isso aqui é dica que serve para qualquer peça, tá, gente? Para qualquer coisa. E você, por exemplo, se essa diferença de fio acontecesse aqui nessa parte, não ia dar para continuar fazendo a peça. Eu ia ter que cortar, fazer a emenda e continuar. Tirar essa parte que ficou fina e descartar, né? Guardar para fazer outra coisa. Como eu ia fazer esse detalhe aqui e para mim não importava se aqui a espessura do fio diminuísse, eu continuei fazendo e fiz a peça e ficou, pra mim, ela ficou ótima. Tá vendo? Então, assim, mas o fio precisa estar com a mesma espessura para fazer a peça inteira? Não necessariamente, tá? Você pode, se isso acontecer, você pode continuar fazendo mesmo com a espessura diferente. Não vai alterar o resultado. O que eu quero falar pra vocês é que o resultado da peça que eu queria não alterou porque a espessura do fio diminuiu, tá? Então, essa é a dica aqui. Aqui continuou com a mesma espessura, tá vendo? Então, ele ficou todo igual, tá? Eu só queria mostrar pra vocês a diferença, tá? Aqui era uma espessura e mudou, e aqui não. Então, assim, a gente também tem que se adaptar ao fio de malha de resíduo. Todo mundo, quem me conhece, as meninas aí, minhas alunas, quem já me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu só trabalho com fio de malha de resíduo. Então, eu gosto de dar essas dicas para ajudar vocês mesmo, porque às vezes eu vejo que muitas pessoas desistem de fazer crochê em fio de malha ou desistem do fio de malha de resíduo por conta das particularidades que ele tem. E não é assim. Dá para fazer qualquer peça com qualquer tipo de fio. A gente precisa se adaptar às adversidades. Espera aí que agora a ponta do fio subiu, gente. Olha só esse pote. Gabi, pode usar qualquer tipo de fio, tá? Essa peça é bem tranquila de fazer. Eu vou fazer da forma mais simples possível, tá? Não tem emendas complicadas, fechamentos invisíveis, nada disso. Porque ela é uma peça que ela precisa ser funcional, ela é bonita, né? É ponto baixo que a gente vai fazer aqui, somente ponto baixo. Então, ela é uma peça bonita
Eu fiz com um fechamento simples e mesmo assim ele ficou imperceptível, quase não dá pra ver. Então, assim, é legal porque vai dar pra qualquer pessoa fazer em qualquer nível do crochê, tá? E eu vou tentar explicar bem máximo possível aqui. Então, vamos lá. Eu tô usando, eu sei que vocês vão perguntar que fio é esse. Eu vou testar, ver se o amarelo vai dar aqui, porque às vezes também a luz não ajuda, tá? Eu trouxe umas 3 cores diferentes pra gente testar. Eu vou fazer com essa agulha é uma Clover, mas você pode fazer com qualquer uma, tá, gente? É que eu gosto dela, eu acabo usando. Acho que pra quem quer fazer crochê, quer fazer muito crochê, vale a pena o investimento, tá? Mas eu faço com qualquer uma, inclusive eu trouxe uma aqui de metal, de alumínio. Eu uso pra caramba. Essa agulha aqui eu ganhei do meu marido, inclusive, ele comprou num armarinho aqui perto de casa e custou R$7. É a agulha que eu mais uso, essa daqui, número 7. Então essa daqui custou R$75, mas também eu gosto, mas a que eu mais uso custou 7. Então é bom ter várias pra vocês testarem. Vocês vão perguntar que fio é esse? Não sei, tá, gente? Faz parte lá do meu estoque, não lembro da onde que eu comprei esse fio, já tem um tempo que eu tenho ele. É amarelo, amo. Vou ver se vai dar certo aqui, tá? Vou subir a mão aqui para os comentários não ficar em cima. Vou usar essa aqui número 9, porque eu acho que ela se encaixa aqui nesse fio, né? Para quem não sabe, verificar qual agulha certa para a espessura do fio, basta você acomodar o seu fio aqui, ó, na pontinha da sua agulha e ela não pode ficar sobrando tecido aqui, nem cobrindo a pontinha, tá? Então, é isso. Fez assim, não ficou sobrando, nem ficou encobrindo, é o tamanho ideal. Mas lógico que tem todos aqueles poréns, né, gente? Se o ponto for apertado, prefira uma agulha maior. Se o ponto for mais largo, prefira uma agulha menor. Então, o crochê também é autoconhecimento. Precisa conhecer aí como é o seu fio, né? Sheila, uma ótima pedida, tá? Pede de presente para todo mundo que você puder. Vale a pena. Eu quero comprar outras agora. Quero testar outras marcas também. Acho legal a gente testar vários tipos. Ó, vamos lá. Para começar, ponto inicial. Eu faço o ponto inicial da seguinte forma. Segura aqui na pontinha do fio e aí eu vou dar uma volta com o fio em cima da agulha, assim, ó. Girei assim, ó. Trouxe o fio pra cá de volta. Formou um Ezinho, tá vendo? Formou um E aqui na agulha. Então agora eu ajusto aqui, seguro com o meu polegar aqui para não escapar, laço o fio aqui, ó, e passo por dentro desse Ezinho. Agora eu dou uma apertadinha aqui pro ponto ficar no lugar. Esse é o ponto inicial, tá? Ana, a live vai ficar gravada, mas é só por 7 dias. E se o Instagram, né, colaborar, porque às vezes vai que dá alguma coisa, né? É bom conferir, é bom acompanhar. Então, ó, fiz o meu ponto inicial. Agora eu vou fazer 6 correntinhas, tá? Correntinha laça o fio e vai passar com a ajuda do ganchinho da agulha por dentro desse Ezinho que você acabou de formar, tá? Então, faz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá dando pra ver o amarelo direitinho? Tá, né? Acho que dá pra gente continuar com essa cor. Então, nós vamos começar aqui com 6 correntinhas. Esse é o fundo, tá? É o fundo do nosso porta-celular. Fiz as 6 correntinhas, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pontinho pra subir, tá? Uma correntinha para subir e vou voltar fazendo ponto baixo dentro de cada correntinha dessa, tá? Então, ó, aqui, fiz um pontinho para subir. Nessa segunda correntinha aqui eu vou introduzir a minha agulha no meio da correntinha até ela passar aqui do outro lado. Vou laçar o fio aqui atrás, volto com ele aqui pela frente, dou uma esticadinha para ganhar altura, laço o fio e passo por dentro dos dois. Esse aqui é o ponto baixo, tá?
Então, agora eu vou fazer a mesma coisa em cada ponto desse que eu fiz. Então, ó, vai introduzir a agulha no meio da correntinha, vai pegar o fio lá atrás, com a ajuda do ganchinho da agulha, volta o fio aqui pelo meio da correntinha, dá uma esticadinha, laça e passa no meio dos dois. E aí, vamos fazendo isso até chegar lá na ponta. Então, são um total de 6 pontos baixos. Aqui é sempre bom lembrar que quanto mais folgadinho você fizer os pontos, melhor, tá? É isso que eu sempre falo. As minhas alunas sabem que o módulo 1 do meu curso, eu tenho um curso chamado Beabá do Crochê em Fio de Malha. O módulo 1 do meu curso são todos os pontos básicos do crochê e as suas variações. E aí, por que que é isso? Mesmo para quem já faz crochê, é necessário voltar e fazer os pontos básicos de novo. Mas não é para você reaprender os pontos, é para você treinar a tensão da sua mão. Então, você vai controlar isso. A tensão da mão, ela precisa ser controlada. Quando a gente já faz crochê, a gente tem dificuldade em aprender a adaptar, né, essa tensão quando passa para fazer crochê em fio de malha. Porque sente essa dificuldade, né? A gente, quando faz o crochê tradicional, a gente tende a apertar muito os pontos. E aí depois vem aqui fazendo os pontos todos apertadinhos. E aí depois a gente fica sofrendo para colocar a agulha nos buraquinhos, né? Ó, cheguei aqui no final, depois de ter feito 6 pontos baixos. Aqui no meu último ponto, ó, onde tem esse nó, o nozinho inicial, o que que eu vou fazer? Vou colocar a agulha de novo no mesmo buraquinho aqui do primeiro ponto e aqui eu vou fazer 3 pontos. Então, eu já fiz um, agora eu vou fazer o outro, ó, no mesmo buraquinho, mesmo ponto. Vou fazer outro e aí agora você vê que a gente já tá virando, ó, porque a gente vai virar e a gente vai voltar fazendo ponto baixo aqui desse outro lado também. Aí aqui no seu ponto inicial que a gente fez, você dá uma apertadinha aqui para ele dar uma diminuída um pouco de tamanho. E aí você já apoia esse fio aqui, ó, essa pontinha desse fio, você vai apoiar ele aqui, porque a gente já vai fazer o acabamento, né? Já vamos fazer o acabamento aqui, ó. Vai colocar no mesmo buraquinho de novo, laçou lá atrás, trouxe aqui pra frente, deu a esticadinha, laçou e passou nos dois ao mesmo tempo. Aí aqui a gente já meio que encobriu aquele ponto inicial, ó, tá vendo? Ele ficou agora aqui embaixo. Ele ficou embaixo aqui dos pontos. Agora eu volto fazendo ponto baixo no mesmo buraquinho de cada ponto baixo que a gente fez desse lado, agora a gente faz do outro, né? E aí esse fio aqui você vai escondendo, tá? Então, ó, é só seguir voltando com ponto baixo. Isso aqui é como se fosse o início de uma base oval, tá? É basicamente a mesma coisa. Esse canto também não existe uma regra, você pode fazer 3, como você pode fazer 4. Aqui a gente faz 4 quando a gente quer aumentar a peça, né, maior de tamanho. Aumentar aqui. Então, voltei, cheguei aqui no meu último, peraí que ainda não cheguei no meu último. Cheguei aqui no meu último, ó. Aí agora aqui parece um bololô, né? Aqui que tem gente que se embola. Aqui, vamos ver se vai dar pra ver direitinho. Aqui é a cabecinha do primeiro ponto que a gente fez, ó. O primeiro ponto baixo que a gente fez quando a gente subiu a carreira. Aqui é aquela correntinha que eu fiz pra subir. Lembra que a gente fez 6 pontos de correntinha aqui. Depois a gente fez uma correntinha pra subir e aí depois nós começamos a fazer ponto baixo? Então, aqui é a correntinha pra subir, aqui é o primeiro ponto. Desse lado aqui nós não fizemos 3 pontos baixos, então desse lado aqui a gente também tem que fazer 3. Já tem um, vou fazer mais 2 aqui dentro, tá? Aqui dentro, do mesmo lugarzinho onde eu já fiz um. Faço um, terminei de esconder aqui, ó, aquele fiozinho, ficou só um pedacinho pra fora. Dá pra gente cortar esse pedacinho, porque como ele já andou por todos esses pontos aqui, ele tá bem escondidinho. Fiz um.
O outro ponto eu posso fazer ele por cima daquele ponto que eu fiz para subir. Ó, já escondi, meio que escondi aquele ponto, aquela correntinha que a gente usou para subir. E aí agora eu cheguei aqui na cabecinha do primeiro ponto. Aqui eu vou fazer o fechamento simples, bem simples, que é, vai colocar a agulha por baixo aqui, ó, das duas tirinhas, ó, da cabecinha do primeiro ponto. Vai laçar o fio aqui, ó, e aí você vai passar por essas três laçadas de uma vez, ó. Pronto. Fechamos aqui com ponto baixíssimo. É o ponto mais, é o fechamento mais simples que tem. Mas para essa peça não tem necessidade da gente fazer um fechamento invisível muito elaborado, tá? Porque é uma peça que ela é funcional e esse tipo de ponto eu testei esse fechamento e ele ficou perfeito, ó. Como vocês podem verificar aqui, ó, eu fiz fechamento em todos os fechamentos com ponto baixíssimo. Nesse aqui ficou tão bom que eu não consigo nem achar mais. Aqui, ó. Não dá pra ver, tá? Basta você fazer o ponto baixíssimo bem pequenininho, tá, gente? Aí pronto, fiz o ponto baixíssimo aqui, vou fazer uma correntinha pra subir. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, gente? Fiz uma correntinha pra subir aqui. E aí agora eu quero fazer esse detalhezinho aqui, tá vendo? Que fica esses pontinhos aqui. Então eu vou fazer como esse detalhe? Pegando somente na alcinha de trás da cabecinha de cada ponto desse daqui. Não tem mais aumento, não tem nada. A gente vai fazer ponto baixo pegando na alcinha de trás. Então eu fiz o meu pontinho para subir aqui. O primeiro ponto baixo ele fica meio apertadinho aqui, tá vendo? Mas a gente vai pegar só na alcinha de trás do ponto, tá? Então, ó, alcinha de trás do ponto, laçou, puxou pra frente, deu uma esticadinha, laçou, ponto baixo, tá? Agora, o próximo aqui do ladinho. Pega só na alcinha de trás, laça o fio, estica, laçou, passou nos dois, ponto baixo. E aí, vai fazendo, pegando aqui, ó, na alcinha de trás, de cada pontinho desse, ó. Só vai pegar na alcinha de trás. Aqui, tá vendo que a gente vai fazendo, ele tá emborcando pra cá, né? Só que esse aqui é o lado direito. Então, o que a gente faz? Ajeita aqui, ó, pra emborcar pro outro lado, tá? Então, ele tem que emborcar pro outro lado. Alcinha de trás, tá? Sem mistério. Vai pegando aqui, ó. Alcinha de trás. Chegou aqui no cantinho. Alcinha de trás. Só cuidado para não fazer muito folgado também, porque senão... no meu caso agora, eu já faço muito folgado. Mas não aperta muito, porque senão aqui fica um buracão, tá? Ah, o meu ficou muito buraco aqui. É normal ficar um buraquinho, tá? Mas se ficar um buracão é porque você tá fazendo os pontos muito apertados. Tô aqui no cantinho. Ó, agora eu completei aqui o meu cantinho. Quando a gente fechar, ele vai ficar melhor. Ó. Já tô do outro lado, ó, fazendo ponto baixo, pegando só na alcinha de trás, que é pra fazer esse desenho aqui do fundo. Oi, Renata, vai ficar, espero que não dê problema no Instagram, vai ficar por 7 dias, como é o nosso combinado aí de toda quarta-feira. Ó, já tô no outro canto, cheguei aqui no outro canto, e aí agora, ó, tá vendo? Eu falo que agora vocês dão aquela ajeitadinha com a mão, tá? Ó. Dá aquela ajeitadinha com a mão, ficou tipo uma canoinha, né? Eu sempre falo que o começo parece uma canoinha. Então ficou a canoinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma coisa interessante. São 3 pontos que a gente fez aqui no cantinho, né? Então aqui a gente tem que fazer 3 pontos também. Então aqui tá um, aqui tá o outro e o outro foi o primeiro que a gente fez desse lado. Então aqui
não é um ponto, tá? Aqui foi aquele ponto baixíssimo que a gente fechou essa carreira. Então, aqui tá o ponto baixíssimo que a gente fechou a carreira. Aqui tá a correntinha que a gente fez para subir. E aqui a cabecinha do primeiro ponto, tá? Então, aqui não é para fazer ponto baixo. Prestem atenção. Se você fazer ponto aqui, a sua peça vai começar a abrir, porque você vai fazer um aumento aqui, tá? Então, muitas pessoas acabam se confundindo aqui, achando que aqui, por ser, às vezes aqui fica espaçoso mesmo, tá vendo? Você veio fazendo e aqui realmente ficou um espaço grande. Então, aqui não é para fazer ponto, tá? Chegou aqui no final, fiz o último. Esse aqui já foi o primeiro que eu fiz, né? Então, vou fechar com ponto baixíssimo aonde? Na cabecinha do primeiro ponto. Ajeita a sua canoinha aí para ela ficar mais próxima possível aqui esses dois, né? O primeiro ponto do último ponto. Vai passar a sua agulha por baixo aqui, ó, da cabecinha do primeiro ponto, passando nas duas alcinhas. Aqui, esse ponto aqui, essa laçada aqui tende a dar uma esticada. Então, o que você faz? Puxa para ela não ficar tão esticada, né? Para ela ficar o mais próxima aqui da cabecinha do primeiro ponto. Vai laçar e vai passar tudo de uma vez, né? É o ponto baixíssimo aqui. Então, agora a sua canoinha foi fechada, tá? Agora a canoinha tá fechadinha aqui, tá vendo? Tá? Ó. Canoinha fechadinha. Agora, prestem atenção. De agora em diante, é só repetição até chegar na parte de cima. Ou seja, fechou com ponto baixíssimo, correntinha para subir, ponto baixo em todos os pontos, volta, fecha com baixíssimo, correntinha para subir, ponto baixo em todos os pontos, volta e assim vai, tá? Então, ó, fechou com ponto baixíssimo, correntinha para subir e aqui, ó, tá vendo esse buraquinho aqui já? Aqui a gente já vai colocar a agulha nesse buraquinho e já vamos fazer o primeiro ponto baixo. É ponto baixo normal, tá, gente? Não é centrado, não é nada. É ponto baixo normal, ponto baixo simples. Vai colocar aqui, ó, tá vendo? A próxima cabecinha do ponto. Esticou, laçou, fechou, tá? Passou aqui, próxima cabecinha do ponto, laçou lá atrás, trouxe aqui pra frente, esticou, laçou, passou nos dois, ó. É ponto baixo normal, ó. E assim a gente vai de novo até o finalzinho da carreira. Aqui eu adoro fazer peça em ponto baixo porque eu faço a meditação da gratidão. Cada ponto eu falo muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu sempre faço algum tipo de meditação enquanto eu faço as minhas peças. E o ponto baixo, em específico, é a meditação da gratidão. Ó. Aqui, gente, agora eu fiz toda a segunda carreira já. Cheguei aqui no último ponto. Aqui, ó, não é para fazer ponto aqui. Lembra que eu falei, aqui não é um ponto, aqui é o ponto baixíssimo que você fechou a carreira de baixo. Aqui é a correntinha que você subiu a carreira e aqui a cabecinha do primeiro ponto. Então, você vai colocar aqui na cabecinha do primeiro ponto e vai fechar com ponto baixíssimo. Ó, e vai ficando dessa forma aqui. Tá dando para visualizar direitinho?
Tá, né? Agora repetição. Correntinha para subir. Aqui neste buraquinho aqui, você já vai colocar a sua agulha. Vai fazer o primeiro ponto baixo. E continua. Tá? Então, eu vou dar uma acelerada aqui. Só pra gente conseguir fazer a peça toda, tá? Já tem meia hora de live. E a live é só 1 horinha. Qualquer coisa vocês para fazerem junto. Não faz o tamanho certo se você achar que a peça está muito pequena, mas você acompanha e depois você refaz, tá? Que vai ficar gravado se tudo ajudar. O que eu quero que vocês prestem atenção assim nos detalhes, tá? Não deixem os detalhes passar. Porque, assim, são dicas que vocês podem usar para qualquer peça, tá? Qualquer peça que vocês tiverem a ideia de fazer dessa forma, vocês vão usar a mesma técnica, tá? Então, aqui eu já tô na minha terceira carreira. Mesma coisa, ponto baixo em cima de ponto baixo. Cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha para subir. Aqui no mesmo buraquinho eu já faço outro ponto baixo e continuo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem uma sacolinha de livro, que eu fiz uma live aqui uma vez. Tá salva aqui no meu IGTV, inclusive, essa eu não apaguei, tá salva aí ainda. Eu fiz uma sacolinha para livros, para dar a opção, né, de você, se você quiser presentear alguém com um livro, né, você pode fazer a bolsinha e dar. E a bolsinha, ela é exatamente essa mesma técnica, só que ao invés de fazer pontos baixos, eu fiz ela toda em ponto alto. As meninas, minhas alunas que estão aqui fizeram. Eu lembro que a Gabi tava, a Michele, a Rê. Então, é toda em ponto baixo. Toda em ponto alto. Essa daqui que a gente tá fazendo que é toda em ponto baixo, tá? Aí aqui, a altura, quantas carreiras tem que subir? Eu fiz medindo, né? Como vocês já devem saber, no fio de malha, a gente não conta carreira, a gente conta centímetros, tá? Então, ó, 11 centímetros. Foi tanto nessa como nessa daqui. Eu contei os centímetros, que foi o tamanho do celular. Então, eu peguei um celular, fiz a medida de uma forma que o celular não ficasse completamente escondido dentro da bolsinha, mas também ficasse acomodado de uma forma que ele não vai cair. E a ideia dessa bolsinha é você colocar o seu celular para carregar, e aí o próprio carregador vai segurar a bolsinha pela alça. Então, por exemplo, você não precisa mais de um lugar para apoiar o celular na hora que ele está carregando. Você vai colocar ele na bolsinha e a bolsinha vai ficar lá perto da tomada, segurando o celular. Muito útil, né, gente? Muito útil. Coisa mais boa do mundo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Se no final der, tomara que dê. O ruim é que a hora passa extremamente rápido aqui. Eu chamo pra gente poder, alguém para participar ao vivo. Tem alguém que já quer entrar agora? Participar ao vivo aqui comigo. Para tirar as dúvidas, mostrar a sua peça. Então, ó, continuo aqui na minha meditação da gratidão. Maritelma.
Opa. Saiu. Quer entrar, Maritelma? Manda a solicitação para mim, se alguém quiser, eu já chamo agora. Senão a gente continua e eu chamo no final. Então, deixa eu... Fechei aqui. E aí, o fechamento vai ficando no cantinho, ó. Tá vendo? Ele vai ficando todo no cantinho. Cadê? 9. Falta 2 centímetros. Tranquilo, Sheila. É legal, assim, porque live é tudo meio corrido, né? Então, às vezes, dependendo da peça, dá pra fazer junto. Dependendo da peça, faz um pouco junto e outro pouco não. E dependendo da peça, só assiste. Ah, a Regi deve estar fazendo, com certeza. Certamente a Rê tá fazendo. E essa aqui, ó, uma peça rapidinha de fazer. É tipo a borboleta, né? É rapidinho de fazer e depois vai ser fácil de vender também. Gasta pouquíssimo fio. Ó. Deixa eu medir aqui. Pronto, cheguei nos 11 centímetros. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? De ponto baixo. Aí cheguei aqui na minha sétima, agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de trás. Então, cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer a minha correntinha para subir e vou fazer ponto baixo aqui no primeiro buraquinho, igual a gente estava fazendo antes, só que nós não vamos dar a volta completa. A gente vai parar aqui no outro canto. Então, ó, eu venho fazendo ponto baixo, normal, como se eu fosse fazer a volta, igual eu estava fazendo antes, a mesma coisa, o mesmo fechamento. E aí eu venho fazendo o ponto baixo até chegar na outra ponta, mas eu não vou fazer a curva, tá? Ó. Isso aí, Ana, já vai captando tudo. Qualquer coisa você pode até testar com qualquer outro fio que você tem em casa, só para você guardar a receita, né? E aí depois você replica no fio de malha. O ruim do outro fio é que vai ficar bem pequenininho, mas é só para você guardar a receita, né? Porque a live sai em uma semana, se o fio não chegar até lá. Então, ó, eu fiz aqui e cheguei aqui no meu outro cantinho, ó, tá vendo? Assim, daqui até aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Já cheguei aqui no meu outro canto. Cheguei aqui no canto agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha para subir e vou virar o trabalho, tá? Virei assim. E aí agora eu vou trabalhar aqui. Agora a gente deixou de trabalhar um trabalho circular para fazer um trabalho de vai e volta. Então fiz a minha correntinha para subir. Aqui nesse primeiro buraquinho aqui já, ó, tá vendo? Aqui tem os buraquinhos aqui, ó, dos pontos. No primeiro buraquinho aqui, você já vai fazer um ponto baixo. Tá? Pega nas alças. Como assim pega nas alças? Aqui. Agora a gente tá fazendo essa parte aqui. Ainda não chegou na alça ainda não. É essa parte de trás aqui da peça. Ó.
Aqui deu para entender o que eu fiz aqui, nessa voltinha aqui, ou ficou confuso? Vou fazer de novo, só para não ficar confuso. Subi, fechei normal, subi, fiz 7 pontos baixos aqui. Para virar agora, que a gente vai trabalhar em vai e volta, eu vou fazer uma correntinha para subir e vou virar. Tchum, virei o trabalho. Agora a gente está trabalhando do lado avesso, tá? Aqui, ó, no primeiro buraquinho, você já vai colocar a sua agulha e já vai fazer um ponto baixo. No primeiro buraquinho, tá? E aí vem fazendo ponto baixo até chegar do outro lado. O legal dessa peça... Peraí que caiu o meu fone. O legal dessa peça é que dá pra fazer com qualquer tipo de fio, tá? Não tem uma regra, não. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. Fiz o meu último ponto baixo. Mesma coisa, ó. Correntinha pra subir. Virou. No primeiro buraquinho aqui. Pode botar o dedinho aqui pra você visualizar melhor. Primeiro buraquinho aqui. Você já vai fazer um ponto baixo. E vem fazendo ponto baixo. Até o outro lado. Tá? Aí, peraí que eu vou soltar meu fio. Agora ele tá, ó, assim. Aqui, ó. Cheguei na mesma, opa, tô mostrando do lado que não dá pra ver. Cheguei na mesma altura aqui, ó. Tá? Na mesma altura que eu estava. Aí agora a gente vai fazer a alça, tá? A alça, essa alcinha aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa alça? Ah, vou dar mais uma volta, porque a gente vai fazer a alça só de correntinha, tá? Então, você vai fazer... Eu fiz 10 correntinhas, chegou aqui no final, já engata na correntinha e vai direto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem uma emenda, ó. Mas eu vou ignorar, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo. 9, 10. 10 correntinhas. Aí eu venho aqui no outro cantinho, ó, 10 correntinhas. Venho aqui no cantinho, coloco a minha agulha. E fecho com ponto baixíssimo, ó. Ficou desta forma aqui. Aí agora, melhor, vou mostrar uma forma. Vou fazer mais uma carreira aqui, que daí a gente não precisa cortar o fio. Que aqui a gente ia ter que cortar o fio para depois fazer a carreirinha de acabamento aqui, né? Porque a gente vai descer fazendo ponto baixíssimo por toda a borda agora, para fazer o acabamento. Só que aí aqui eu teria que cortar o meu fio para fazer do mesmo tamanho que eu fiz as outras. Só que para não cortar o fio, vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, que daí a gente faz do outro lado, quer ver? Ó, correntinha para subir. Vamos fazer mais uma carreira, que daí não precisa cortar o fio. Cheguei aqui no meu último, agora eu faço. O fio caiu. Oi, o fone tá caindo. Cheguei aqui na última, vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ah, que moto barulhenta. Ai, desculpa, gente. Passou uma moto muito barulhenta aqui. 10 correntinhas. Venho aqui no primeiro pontinho, ó. Venho aqui no primeiro pontinho e fecho com ponto baixíssimo. Ó, tá? Feita a alça. Não vai precisar cortar o fio. Agora já é a carreirinha de acabamento, que é ponto baixíssimo. A gente vai fazer ela pela borda toda aqui, ó, da peça. E aí, quando chegar aqui na alça, a gente vai fazer a alça mais grossinha, tá? A gente vai fazer a alça mais grossinha. Então, ó. Tem alguém me chamando pra participar? Deixa eu ver. Ué, cadê? Quem tá me chamando? Vou chamar, hein? Vamos ver se ela vai entrar com a gente. Ó, cheguei aqui, aí o que a gente vai fazer? Ponto baixíssimo por toda a borda, tá? Oi! 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 Não era pra entrar, não? Não esperava entrar agora, não. Você chamou, eu aceitei. Mãe, é porque eu tô aprendendo ainda a mexer. Desculpa. Ah, tá. Ah, não tem problema. Mas deixa eu entrar depois? Tudo bem, não tem problema. Pode. Obrigada. Então, nada, eu que agradeço. Como é que eu faço pra sair agora? Tem um xizinho aí no cantinho do seu lado direito, eu acho. É um xizinho bem na parte de cima. É porque aqui eu tô com o meu... Peraí que eu vou tentar tirar. Aqui, ó. Ah, encontrei. Encontrou? Então, clica no xizinho. Clica no xizinho. Tá bom. Aí eu achei que ela queria... Então, ó, cheguei aqui no final. Aí eu venho fazendo aqui pelos buraquinhos mesmo, ó. Eu coloco aqui logo no primeiro buraquinho, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Ó. Aí vou aqui no outro buraquinho e faço um ponto baixíssimo. Agora no outro buraquinho e faço um ponto baixíssimo. Esse acabamento ficou na parte de trás, tá? Parte de trás. Aí aqui, ó, cheguei aqui embaixo, eu já coloco aqui, ó, entre os pontos. Então, primeiro buraquinho do ponto, faço um ponto baixíssimo. Aí eu venho fazendo por todos os pontos aqui, ó, pra ficar um acabamento bem bonitinho, né? O ponto baixíssimo deixa tudo bem bonitinho. Vai fazendo ponto baixíssimo, ó, em cada pontinho, para ficar bem bonitinho. Ó. Aqui, Cláudia, a junção aqui que você fala da alcinha é ponto baixíssimo. Você fez 10 correntinhas, chegou aqui no finalzinho, ponto baixíssimo, tá? Deixa eu voltar e fazer rapidinho. Peraí, que eu volto. Que ficou meio confuso, né? Ó. Cheguei aqui. Vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu vou virar a peça assim, ó, para esse lado, tá? Do lado de trás. E aí, aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, você vai passar a sua agulha por baixo das duas laçadinhas, né? Da cabecinha do ponto. E vai puxar com ponto baixíssimo, ó. Fechou aqui com ponto baixíssimo. Aí você uniu, tá? Botou a sua correntinha aqui unida nessa outra parte. E aí agora já é o acabamento. A gente vem fazendo ponto baixíssimo, ó. Em cada buraquinho que tem espaço, tem buraquinho, você coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo. Porque
baixíssimo aqui fica na parte de trás da peça, ó. Tá vendo? Na parte de trás. Até chegar aqui embaixo, aonde já começam os pontos da parte da frente. Então, ó, aqui já é o primeiro. Vem fazendo baixíssimo, ó. É só para fazer um acabamento bonitinho aqui. Ó, vem fazendo baixíssimo. Vem fazendo baixíssimo. Ó. E aí ele vai ficando um acabamento bonitinho aqui em cima. Cheguei aqui do outro lado. A mesma coisa, eu vou fazer até chegar no último ponto. Aqui eu já vou entrar na parte de trás da peça. Ó, parte de trás da peça, ó. A parte da frente é essa. A parte de trás é essa. Aqui nos buraquinhos eu já vou fazendo ponto baixíssimo. Ó, primeiro buraquinho aqui, faço um baixíssimo. Segundo buraquinho aqui, faço um baixíssimo. Mais um buraquinho aqui, faço outro baixíssimo. Só toma cuidado para fazer a mesma quantidade de baixíssimo desse lado aqui, ó. Que aqui a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui a gente tem que fazer 1, 2, 3, 4, que é para ficar igual, ó. Aí fica a mesma quantidade de baixíssimo desse lado e a mesma quantidade de baixíssimo desse, tá? E aí agora eu cheguei aqui na minha alça. Para finalizar a alça, para ela ficar grossinha assim, ó, não ficar fininha como é só a correntinha, a gente chegou aqui no último pontinho aqui, a gente já coloca a agulha aqui dentro da alça, ó, dentro da alça, laça o fio aqui atrás, traz pra frente, estica e já faz um ponto baixo. E aí agora a gente vai cobrir a alça toda de ponto baixo, ó, pra ela ficar bem grossinha. Ó, vai cobrir a alça toda de ponto baixo. Quantos pontos vai fazer aqui? Se a gente fez 10 correntinhas, aqui precisa ter no mínimo 10 pontos baixos, tá? Mas não é uma regra. Se você quiser, você pode colocar mais até. É só dar uma apertadinha nos pontos que cabem mais. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, 10. Aí, ó, fiz 10 e achei que ainda tá faltando ponto aqui, então vou fazer mais. 11, vou fazer até completar. Vou fazendo ponto até completar aqui, ó. Até aqui ficar bem certinho, bem justinho. Ó, aí ficou bem grossinha, do jeito que eu queria. Ó, tá bem grossinha, bonitinha. Aí agora eu corto o fio, ó. Ai, que bom que vocês gostaram. Ó, e aí agora é o acabamento. Vai tirar a agulha aqui, cortou o fio, vai puxar esse fio aqui todo pra frente. E aí agora a gente vai fazer aquele acabamento aqui no ponto que a gente fez baixíssimo aqui. Vou ignorar esse primeiro. Pra que eu vou ignorar esse primeiro? Porque esse ponto aqui, ele precisa deitar aqui um pouquinho para ficar um acabamento melhor. Então, ao invés de eu fazer o acabamento neste ponto aqui, eu vou fazer nesse outro aqui. Vai passar a sua agulha menorzinha por baixo aqui das duas tirinhas. Vai passar aqui. Vai voltar com ele aqui no mesmo lugarzinho que você saiu. Ó. E aí aqui é como se a gente imitasse uma correntinha aqui, ó, no acabamento, tá vendo? Agora ficou tudo correntinha. E aí você vai pegar essa tirinha aqui, que sobrou, e vem escondendo ela. É porque eu não trouxe agora a minha agulha de tapeceiro. Mas o que eu faço? Eu pego essa tira e venho escondendo ela aqui, ó, por dentro dos pontos. E aí pronto, some. Não preciso fazer mais nada. Pronto, gente, olha. Agora eu tenho uma amarelinha também. E aí a amarelinha ficou com essa parte aqui um pouco maior do que a outra, do que as outras, né? Porque eu quis mostrar pra vocês como fazer sem precisar cortar o fio, né?
que daí eu subi uma carreira a mais aqui. Então, se vocês quiserem, podem subir uma carreira a mais aqui embaixo, que aqui vai ficar menor, né? A base é você ter 11 centímetros aqui, que é o tamanho ideal que fica no celular, com o celular acomodado aqui dentro, celular e fio. E aqui nesse buraquinho vai ficar o carregador que vai segurar a bolsinha na tomada. Legal, né, gente?